dia, ecossistema! Estamos começando mais um Move na manhã deste sábado e um Move especial, direto do Rio de Janeiro, da Rio Innovation Week, uma das maiores feiras, festivais de inovação da América Latina. Estivemos aqui a semana inteira e passou pela tela do Move. Ministro, personalidade do esporte, empreendedor, empresário, muita gente boa falando um pouco sobre inovação, saúde e uma série de outras coisas. Você confere tudo isso agora no Move. Estou aqui com a Clarice Pires, acabou de fazer um painel super bacana de um tema super polêmico. A Clarice é CEO da Sairama, que é uma empresa especializada em produtos de canabinoides. Clarice, primeiro, parabéns pelo painel. Foi um painel que estava super lotado, despertou aí o interesse do público. Queria que você falasse um pouquinho da sua empresa e depois dar uma resumidinha do que foi esse painel. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Foi uma super experiência estar aqui, podendo falar de inovação, podendo falar da área de ciência canábica e de ciência psicodélica. A gente na Sairama desenvolve tecnologia focada em ciência psicodélica e canábica, junto com universidades e centros de pesquisa no Brasil, e temos parcerias internacionais também. Então, qual é o nosso grande case na Sairama? A gente co-desenvolve conhecimento com essas universidades e leva esses projetos através de todas as etapas regulatórias até que eles possam chegar de fato ao acesso da população. Então, desde o artigo científico até um paciente conseguir acesso àquela tecnologia, tem um caminho longo, e o que a Sairama faz é exatamente encurtar esse caminho. Então, esse é o nosso foco, né? O acesso a terapias psicodélicas e terapias canábicas. É interessante essa história do encurtar o caminho, porque a gente sabe que tem uma regulação rígida até para o usuário, eu digo paciente, quem precisa de tratamentos com canabinoides, acessar isso. Como que está hoje esse cenário? Porque a tua empresa ela acaba navegando aí, né? Ainda é um momento bastante desafiador no Brasil e no mundo, não só por aqui, né? As etapas regulatórias que a gente precisa viver para colocar de fato essas tecnologias no mercado, mas já tem muita coisa que a gente consegue fazer, especialmente na área de ciência psicodélica. Então tem algumas substâncias que já são regulamentadas no Brasil, como é o caso da cetamina e da acetamina, para targets como depressão, né? Que são targets pouquíssimo assistidos ainda hoje, né? Então, pacientes com depressão refratária não encontram no arsenal terapêutico da indústria farmacêutica atual solução para suas questões. E a ciência psicodélica e a ciência canábica trazem respostas para isso. Então, tem substâncias que a gente já consegue trabalhar, outras a gente ainda está vivendo o processo com a Anvisa, né? Então, todos os dados científicos dos estudos de empresas como a Sairama, né, que trazem em etapa de pesquisa ainda, com autorização de comitê de ética, autorização regulatória para estabelecer esses estudos no Brasil com o paciente brasileiro, são informações muito ricas para as nossas autoridades regulatórias, para que a gente possa, de fato, destravar essas pautas aqui no Brasil, para substâncias como a psilocibina, dos cogumelos mágicos, substâncias como o DMT, da nossa ayahuasca, enfim, para que a gente possa trabalhar isso em ambiente terapêutico por aqui de forma regulamentada. É bacana falar disso, né? Tratando como um negócio, como uma empresa, porque desmistifica, né? Toda aquela áurea que o pessoal tem. Eu acho que é uma coisa meio comum, puramente por falta de conhecimento do uso da cannabis. O pessoal associa com o uso recreativo e aqui não tem nada a ver com isso, né? A gente tem muito tabu ainda em torno da discussão do nosso setor, né? Tanto o setor de cannabis como o setor de psicodélico, mas o trabalho de empresas, né, e de empreendedores que estão nessa área, trazendo novas oportunidades de uso, tá? Porque, enfim, o uso adulto, o uso recreativo existe, né, e é disseminado, mas aqui a gente propõe o uso terapêutico, né, regulamentado através de todas as regras das autoridades regulatórias, autorizações necessárias para que a gente trabalhe com segurança no Brasil e consiga regulamentar uma indústria, um ecossistema que possa trazer acesso a alternativas terapêuticas novas. Show de bola. A gente fez um painel ali, estava o Dr. Fadu, tinha uma representante de sociedades especializadas nisso. Como que você avaliou essa discussão hoje aqui? O pessoal estava ávido, fez pergunta e tudo. Como é que foi essa experiência de trazer isso para um palco grande?
Foi incrível, eu falei no início do painel que eu entendi que esse momento foi muito simbólico para a gente no ecossistema de psicodélicos e de cannabis. A gente teve esse primeiro painel focado em psicodélicos, né? No geral, a discussão em torno dos psicodélicos fica um pouquinho dentro de um painel de cannabis, e hoje vocês conseguiram estruturar isso e trazer para cá a discussão para a ordem do dia. Então, assim, quando a gente está falando dessas alternativas, a gente está falando de saúde mental, não tem nada mais prioritário para a gente discutir agora, pós-pandemia da Covid-19. Então, a interação foi muito rica, acho que a gente conseguiu trazer informação de qualidade para as pessoas. Todo o tabu está ligado à falta de informação, então o que a gente fez aqui hoje, sem dúvida, foi um serviço à sociedade. Obrigada pela oportunidade, foi ótimo estar aqui com vocês. Imagina, a gente que agradece, quero te agradecer esse highlight super rápido, e daqui a pouquinho a gente volta com mais algum convidado de algum ponto do Rio Innovation Week. Começando mais um Conexão Move na manhã deste sábado, e eu recebo aqui uma grande amiga, a Mari Raikoski, que é líder de operações e também sócia de novos negócios na Raise Shift. A Raise, que é uma agência de inovação que eu tenho o prazer de colaborar já há um bom tempo. Então, estamos entre amigos, né? E entre amigos para falar de um assunto diferente e ousado, eu diria. Mari, antes da gente começar a falar, bem-vinda ao Move. Muito obrigada, viu, Cris? Um prazer gigantesco estar novamente aqui, inclusive no programa. Então, né, um bom dia para todo mundo que está assistindo. Acho que vai ser um bate-papo muito bacana aqui da gente estar tendo sobre esse tema que, como você falou, acho que vai trazer muita inovação e muita coisa nova também aí quando a gente fala sobre trabalho. Exatamente, o gancho é esse, sobre trabalho. E se você que está assistindo a gente está acostumado àquela semana que começa na segunda e acaba sábado, meio-dia, meu amigo, eu tenho uma novidade para você. O mundo está discutindo uma semana de trabalho de 4 dias. E para falar sobre isso, a Mari vai introduzir para a gente esse conceito. O que é essa estrutura nova de relação de trabalho de uma semana de 4 dias? Bom, perfeito. Na verdade, a 4-Day Week, como eles chamam, Semana de 4 Dias, é um movimento global, onde vários países já têm feito uma grande adesão a esse movimento. Então, a organização responsável por trás de toda essa pesquisa, então, obviamente, como por ser um piloto, então, para além de, obviamente, algumas empresas estarem trabalhando com esse novo modelo, elas também têm feito muitas pesquisas em relação a isso. Então, a 4-Day Week Global é uma instituição, né, que está aí em vários países, que ela parte fazendo diversas pesquisas, e ela traz essa oportunidade para várias empresas que querem trazer esse novo modelo de trabalho. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando sobre o futuro, né? Então, novas formas de trabalho. Então, naturalmente, com a pandemia e tudo mais, eu acho que o mundo também teve um pouco mais de consciência sobre o que nós poderíamos fazer, por exemplo, com o potencial do trabalho remoto e tudo mais. Então, aí já nos despertou muitas coisas. E esse movimento da 4-Day Week, ela também vem muito a partir disso também, de quando a gente fala de futuro de trabalho. Ou seja, ao invés de nós termos, né, dentro do tradicional 5 dias de segunda a sexta-feira, ou muitas vezes para algumas empresas até sábado ou domingo, vai depender muito da empresa, né, de terem aí, geralmente, de segunda a sexta esse trabalho, a gente passa a falar sobre uma semana de apenas 4 dias, em que então a gente teria toda essa ideia, né, de ao invés de ter o sábado e domingo, você também teria mais um dia a partir disso e tendo esse foco nos 4 dias. Isso significa que traz muita discussão sobre saúde mental, sobre maior saúde e equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal e outras oportunidades que acabam vindo quando a gente está discutindo sobre essa ideia desse piloto de 4 dias de semana de trabalho. Então, a 4-Day Week é uma instituição que foi ela que criou, foi esse grupo de pessoas, de pensadores que criaram esse movimento essa estrutura de 4 dias de trabalho, é isso? Isso, exatamente. Então foi um movimento global, assim como a gente tem outros movimentos em tantas outras, tantos cenários, e que essa é uma organização que inclusive ajuda, inclusive uma organização sem fins lucrativos, nem nada do gênero, mas que ajuda diversos países a trazerem essa nova modalidade. Tanto é que a pesquisa, e eles sempre divulgam os números, né, quais são os resultados de todo esse trabalho. Existem, inclusive, pesquisas nos Estados Unidos e em países da Europa, que inclusive a gente acaba tendo discussões
mais profundas, acaba indo, inclusive, Uhum. né, em termos para questões de legislação e tudo mais, trabalhista, etc. Então, obviamente, aqui a gente está falando algo especificamente sobre a semana de 4 dias, mas vai estar abrangendo em outros tantos assuntos que a gente poderia trazer aqui também. Então, por exemplo, um exemplo muito bacana de um case da semana de 4 dias é o próprio Portugal, por exemplo, é um país que tem Aí. assim sido quase, está na fronteira, digamos, disso, e está, digamos assim, liderando muito desse movimento também. Inclusive, o próprio governo de Portugal tem incentivado e desenvolvido e trabalhando muito isso quando a gente fala dessa semana de 4 dias. E algo que eu acho que já de antemão eu gostaria de trazer, porque obviamente já traz muitas dúvidas sobre a semana de 4 dias, é que a ideia desse estudo, de todo esse movimento, é da gente manter, por mais que sejam 4 dias, a gente ainda mantém, inclusive aumenta a produtividade do nosso time na Ó, equipe, mantendo os salários. Então, acho que isso é sempre muito importante, é. porque muitas vezes podem pensar, poxa, se eu estou reduzindo, né, os dias que eu estou trabalhando, isso significa numa redução, por exemplo, questão de contratual e tudo mais. A ideia não é essa. A ideia é a gente estar diminuindo o tempo, aumentar a produtividade, mantendo as questões salariais. Então, parece, né, parece ser quase um sonho, mas na verdade é algo, quando a gente fala de futuros do trabalho, algo que tem, inclusive, comprovadamente por números agora, a partir desses pilotos ao redor do mundo, que dizem que Uhum. isso é possível de ser feito. Lá em 2018, o Fórum Mundial Econômico já tinha uma pauta para reestruturar o trabalho. Você não falava Uhum, ainda numa semana de 4 dias, mas falava uhum, em 6 horas por dia de trabalho. E a gente já tinha uhum, alguns países colocando essa jornada, e eu acho que você trouxe, é muito importante, é sem redução do salário. É o mesmo uhum, valor, mas com menos sim, horas dentro do escritório ou dedicada àquela atividade. É óbvio que a gente tem que guardar as proporcionalidades de tudo, né? A Europa é sempre a uhum, Europa, né? Mas lá uhum, estava dando certo, tinha alguma coisa muito positiva nessa relação. As empresas lá estavam uhum, entendendo o que você disse, né? Que tem um ganho logo depois que a coisa começa, as pessoas se entendem dentro desse processo, porque não é só nós, o trabalhador, né, o colaborador, é o gestor, é o uhum, diretor, é com toda uma certeza. estrutura Uhum, que precisa se adaptar. Hoje, ao redor do mundo, aí nessa visão global, você destacou Portugal. Então, é a Europa que está mais à frente dessa experimentação, ou a gente já tem coisa que. Não fala do Brasil, hein? Guarda o Brasil para o bloco uhum. 2. Mas a gente já tem alguns outros lugares, e como que você está vendo os colaboradores se entendendo nesse ambiente aí de Uhum, 4 dias de trabalho, desses primeiros números, né, que a Fundação uhum. traz? Perfeito. Bacana, Cris. Eu acho que, assim, naturalmente, quando a gente fala de Estados Unidos e Europa, vai ter números, e, obviamente, inclusive por questões culturais. Então, Uhum. isso também é algo extremamente relevante de ser dito, porque a cultura trabalhista em cada um dos países é completamente diferente. A gente tem aqui uma cultura de trabalho dentro do Brasil que é muito diferente das outras. Então, o piloto, ele, obviamente, vai sempre se mesclar muito da cultura, em termos, e obviamente, econômicos e tantas outras coisas que vão estar mexendo quando a gente fala desse assunto da semana de 4 dias. Mas, ó, naturalmente, tem pilotos de empresas, eu acho que é legal depois, né, caso tenham curiosidade de pesquisar algumas empresas que, né, trabalham dentro desse modelo, e que é muito interessante ver os resultados, principalmente quando a gente fala em termos do quanto que as pessoas se sentem mais felizes de estar trabalhando lá. Então, hoje em dia, quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente também tem que falar sobre felicidade, muitas vezes, que é Uhum. algo que, para gerações passadas, não era dito. O trabalho era algo que você fazia por, vamos supor, sabe, das 9 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta, e é isso. Hoje em dia, a gente tem tido também novas noções que vão passar por isso, sabe? Então, quando a gente fala dessa redução da carga, né, de horário e tudo mais, a gente também vai trazer questões de diversos benefícios, assim, e, obviamente, isso acaba traduzindo para a empresa, porque colaboradores mais felizes vão gerar mais resultado. Então, assim, é É. natural que isso vai acontecer, e que algo muito interessante também, que é muito dito em relação à questão de produtividade e tudo mais, é que eu até convido para quem estiver ouvindo pensar, por exemplo, durante o dia, quantas horas você consegue realmente dizer que você foi produtivo? Será mesmo que são as 8 horas que estão dentro, É, colocadas assim? Será que são todas essas horas? E as pesquisas mostram, né, não nem especificamente da semana de 4 dias, mas pesquisas sobre produtividade, que existem tantas, mostram que a gente não consegue estar utilizando das não. 8 horas. Isso significa que as outras horas, elas são feitas para quê? Para as milhões de reuniões,
sabe? Que a gente acaba colocando para sabe, fazer um monte de reunião e tantas outras coisas que a gente acaba gastando nosso tempo, que não é um tempo útil, sabe? Então, a fuga no cafezinho, né? Traz, exatamente, do escritório, sabe? Tempos, e assim, no final das contas, o tempo de produtividade, ele é menor. Então, se a gente acaba unindo essa questão da gente ter uma carga horária menor, porém, estimulando cada vez mais questões em relação à comunicação dentro do ambiente de trabalho, questões de agilidade dentro do ambiente de trabalho também, e questões da felicidade, isso faz com que, vamos supor que sejam 6 horas, digamos, como você comentou, que já foi, né, teve outros estudos, vamos supor que essas 6 horas vão ser muito mais produtivas do que se você tivesse 8. Essa é a realidade, sabe? Eu acho que a questão tá bem aí, né? Esse é um ponto importante. É o que eu realizo dentro desse período, porque a gente é muito doutrinado a ficar, parece, e aí tem algumas coisas que o pessoal usa que eu não gosto, né, que é a força de trabalho, a mão de obra. Eu acho que hoje a gente saiu desses estigmas, né, é aquele efeito curral, todo mundo trancado com alguém mandando por trás, então ainda tem um resquício disso, porque a gente tem um enfrentamento geracional, né? Mas o jovem que está entrando no mercado de trabalho profissional, mais atual, mais digital, olha para a questão da saúde mental e da qualidade de vida de outra forma. Como eu, por exemplo, que vou fazer 50, né, já vou entrar aí nos 50 a mais, né, eu vou ter minha carteirinha de idoso, não olhava quando começou a trabalhar lá atrás com 13, 14 anos, né? Então tudo isso impacta nisso que a gente está vendo, né, Mari? Definitivamente, e assim, e eu acho que quando a gente também fala, e obviamente a questão do trabalho remoto é uma pauta extremamente relevante, que mesmo pessoas que estavam acostumadas sempre no escritório e tudo mais, durante a pandemia, essa é a realidade, a gente teve que aprender a trabalhar de uma outra forma, e que muitas pessoas passaram a se identificar, do tipo, nossa, então quer dizer que eu posso ter mais conforto dentro do trabalho, será mesmo que eu preciso me deslocar 1 hora e meia, dependendo, né, dos escritórios, para chegar no escritório, para ficar lá no meu cantinho, para trabalhar e voltar? Será mesmo que é necessário? Então começaram vários questionamentos, inclusive de outras gerações, que, por exemplo, a minha geração, talvez, eu estava falando isso agora há pouco, inclusive, com uma pessoa falando, nossa, eu meio que quase nasci, digamos assim, no ambiente de trabalho remoto. Eu não consigo nem me imaginar, talvez, indo para um escritório. E o que é muito interessante quando a gente fala de futuro do trabalho, de tudo isso, e que é uma discussão necessária, é que mesmo essas outras gerações agora estão vendo uma oportunidade dentro do trabalho remoto, dentro de conversas como a Semana de 4 Dias, de ter mais qualidade de vida. E sinceramente, quando a gente une todas essas questões, todos esses pontos, a gente passa a ter uma discussão muito interessante sobre como que vai ser o trabalho do futuro. Então, acho que é algo muito, muito bacana, sabe, da gente estar falando aqui. Não, é muito legal e os velhinhos que nem eu têm que se adaptar às coisas, porque realmente elas vêm para transformar. Mais uma dobradinha do MOVE, da Associação Brasileira de Startups de Saúde na Rio Innovation Week. Eu estou aqui com a Cristina Barros, que é a fundadora da Humane Saúde e fez um super painel sobre felicidade no trabalho. Sábado passado a gente falou da semana de 4 dias, eu acho que tem tudo a ver. Cris, primeiro, parabéns pelo painel, acho que foi um painel fantástico, eu queria que você desse um highlight, uma resumida dessa quase 1 hora de bate-papo sobre felicidade no trabalho. Bom, obrigada, Cristiano, que bom a gente estar aqui, essa iniciativa de trazer felicidade, colocar no palco, isso é muito importante. O que a gente pode falar, primeiro, é que felicidade não é romantismo. Então a gente encara sofrimento no dia a dia, seja no trabalho ou seja na vida, e que solidariamente, com boas relações, a gente supera isso. E a felicidade, ela vem com um saldo de realização a um período, a um projeto, a sua vida. E é muito importante que a gente traga a felicidade sempre falando em resultado, né? Que a gente fala, normalmente, é muito difícil as pessoas, por exemplo, trazerem a questão do dinheiro para falar de felicidade, principalmente quando está na empresa. Só que o que nós precisamos é entender que felicidade é o resultado de alguma coisa. O nosso modelo é capitalista. Então, empresa que não dá lucro, quebra. Se quebra, não dá emprego. Se não tem emprego, não tem felicidade, não tem como eu me realizar. É pelo trabalho que a gente se realiza. Então, a gente hoje vê, falar em 4 dias, para nem todas as profissões dá para fazer, né? A saúde, por exemplo, é 24/7. Eu não tenho como trabalhar só 4 dias, mas há de se ter um cuidado de que a gente, por exemplo, eu estava lendo outro dia sobre pessoas que vão trabalhar agora só em lugares bonitos. Não vai ser mais escritório, não vai ser mais em casa, vai ser viajando.
que adianta eu estar viajando se eu estiver com a cara numa tela, cheio de estímulo ali, resolvendo o problema o dia todo? Então, o que se precisa cuidar é para que a gente meça as ações, mas que efetivamente as pessoas venham ao centro. Mas a empresa também precisa reconhecer isso como saldo de um período. Se você fizer uma ação de felicidade achando que no final do mês a tua DRE, teu resultado virou, você vai morrer. Porque não é uma corrida de curta distância. E o mundo precisa de sustentabilidade, inclusive com pessoas. Cris, muito legal o que você está falando, porque assim, a gente está na Rio Innovation, que é a Arena Health Tech, tem uma pegada de startup. E no universo da startup, desde que eu me conheço por gente, é vendido um sonho de que é um lugar maravilhoso, que você faz o que você quer, põe o pé na areia e não sei o quê. E nas empresas, de uma certa forma, ecoou um pouco disso. Mas eu acho que não é bem assim, né? E aquela máxima que diz assim, você tem que fazer o que você gosta, que você vai ser feliz. É isso ainda, não é isso? Como que a gente relaciona, faz esse bem bolado? Eu no meu trabalho feliz. Eu sempre digo que a gente trabalha no mínimo por 2 motivos. Primeiro, tem boleto para pagar. Você também tem, todo mundo tem. Mas não basta isso, eu preciso encontrar um sentido. Então é muito bom quando você trabalha com alguma coisa que se ligue com a sua vocação, aquilo que move você na tua vida. Então, se você puder estar num trabalho, um emprego que te conecte com a vocação, você desenha a sua carreira de uma maneira que tem tudo para ser mais feliz. Mas o fundamental é que você conecte isso com resultados, que você tenha projetos. E a gente pode e deve pensar em ciclos para a nossa realização. Então, se você tem um ciclo, você está trabalhando onde você precisa de reciclagem, mas isso tem que vir de uma maneira estruturada no ambiente, como uma conversa que você possa ter com a sua chefia, com a sua liderança. O que a empresa quer, qual é o propósito, para onde ela vai. Então, é lógico, a gente fala de felicidade, precisamos falar de resultados sim, mas isso tem que ser medido e aí sim, tendo essa coerência, trazendo, a gente não precisa nem gastar dinheiro, porque basta a gente ser gentil entre a gente, porque é gente feliz que trabalha 3 vezes mais criatividade, isso é Harvard, não é a Cristina que está dizendo não, e 32% mais produtiva. Tá vendo? Tem até estatística, meu companheiro. É aqui, trabalho é o motor da sociedade. Evidentemente, eu gostei muito que você falou do resultado. A gente tem que ser produtivo, realizar coisas. No tempo, estamos revendo essa história de tempo, né? E ser feliz, eu acho que é um trabalho muito mais da minha cabeça, com aquilo que eu faço, com o meu dia, com o que eu me integro e com o ambiente. Para a gente finalizar a ultiminha, como você tem visto nas grandes corporações, esse arranjo, não para satisfazer o colaborador, mas tornar aquele ambiente um ambiente mais tranquilo para o desafio do dia a dia, que, como você disse, são muitos desafios, a gente tem mais problema do que qualquer outra coisa nesse drive das 6, 8 horas de trabalho que a gente faz. A felicidade como uma ciência ligada à economia, resultado, ela está trazendo uma lente muito mais recente. A gente tinha antes a psicologia positiva. Existe uma grande preocupação de que essas ações venham como se por si só resolveram um problema. Então você coloca uma mesa de ping-pong lá em algum lugar e pronto, as pessoas vão ser felizes. A gente vê, são iniciativas boas sim, mas há de se ter cuidado porque isso precisa permear toda a organização e tem que ser coerente. Se você tiver uma alta liderança que no mínimo não seja gentil, não adianta você fazer sala de descompressão. Então é preciso cuidar para que isso daqui a pouco acabe não caindo no descrédito. E aí de repente as pessoas vão começar a ver as políticas de felicidade não como uma coisa positiva, mas como algo que vem para oprimir, para extrair mais. Então é preciso espaços para se discutir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser cobrado. E quando você fala de startup, uma coisa que eu gosto muito de dizer, a gente tem que ter criatividade, mas nada melhor do que disciplina para eu ter criatividade, disciplina para pensar, para relaxar, para ter o ócio, para o que quer que seja. Então a gente precisa ter cuidado para não romantizar e para trazer isso como indicador. Acho que esse é o grande ponto. Show de bola. Cris, muito obrigado, valeu, parabéns pelo painel e a gente volta daqui a pouquinho com mais uma entrevista em algum lugar da Rio Innovation Week.